Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Um programa de perguntas e respostas que vai direto ao ponto nos assuntos que despertam a sua curiosidade. No programa de hoje eu recebo, talvez, uma das figuras mais polêmicas da nossa região. Já foi relojeiro, proprietário de discoteca e vendedor. Entrou na política de Aurora como vereador, foi prefeito por 2 vezes, acabou cassado e hoje é chefe de gabinete da prefeitura. Eu estou falando de Alfonso Maria Souza, o Fumo. Fumo, boa noite, prazer tê-lo aqui no programa Um Contra Um, seja bem-vindo. Boa noite, o prazer é meu, né, e vou estar à disposição aí para esclarecer o que o senhor quiser e o que a população precisar. Quero deixar aqui também o meu boa noite especial ao nosso povo de Aurora, o povo trabalhador, que a gente sempre tem uma consideração acima de tudo. E a dinâmica do programa Um Contra Um é muito simples. Nesse primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma só palavra. Fumo, para a gente começar o nosso bate-papo, política nacional. Você sabe que o MDB, o seu partido, a nível nacional, ele é conhecido popularmente como o fiel da balança. Ou seja, é um partido que flutua, muitas vezes, entre situação e oposição. Você concorda com essa postura do seu partido ou você se considera uma pessoa de decisão, o contrário do MDB a nível nacional? Não tenha dúvida disso, o MDB a nível nacional é um dos maiores partidos, né, do Brasil. E às vezes até envergonha a gente, né, do próprio MDB, que não tem uma postura acima disso tudo, não se preparar um candidato à altura para disputar uma eleição a presidente. Temos tantos bons nomes que né, dentro do partido e nunca se preparou uma pessoa para disputar com igualdade. Sempre a nível nacional, até às vezes como chacota, né? Sendo vice de PT, sendo vice de PSDB, sendo vice disso, daquilo. Brigo e depois estão lá junto. Então, eu acho que a nível nacional, né, eu não mando lá, mas se eu fosse um presidente nacional do PMDB, não tenha dúvida nenhuma que o nosso partido, o PMDB, ele ia fazer jus ao grande partido que é e não teria uma disputa de eleição que nós não teríamos um candidato na cabeça. É claro que nós buscaríamos aliança, mas nós disputando na cabeça. Um partido tão grande, eu acho que ele não pode a vida toda só servir. Ele tem que ser servido também. Nós tivemos na última eleição para a presidência do Brasil a disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Já que nós falamos aí na primeira pergunta em balança, a sua balança, ela pende mais para o lado do atual presidente Jair Bolsonaro ou da oposição, no caso, o PT? Não tenha dúvida nenhuma, tá? Que a gente votei em Bolsonaro. Segundo turno, a gente votou até no Bolsonaro. Até porque o Brasil precisa dessa nova estrutura. O Brasil precisa ser passado a limpo. E se é um presidente que, depois de tantos anos, que fomos envergonhados, né, por tanta baixaria, que você ligava uma televisão, via um jornal, era só polêmica a respeito da nossa administração na presidência. Era roubo daqui, era desvio de dinheiro lá, era mala de dinheiro ali. Então, isso chega a envergonhar um país, até lá fora, né? Diminui muito, né, o teu poder de fogo quando você ganha uma eleição para disputar lá fora com outros países a nível mundial. E o Bolsonaro, ele veio com esse intuito de realmente acabar com essa palhaçada, com essa vergonha do país, que é essa roubalheira que estava ali a vida toda. E, queira ou não queira, é claro que ele em certos momentos, ele se exalta um pouco, mas vamos se colocar no lugar dele. Um cara sozinho, que ganhou uma eleição sozinha lá, praticamente sozinho, não fez aconchavo com ninguém, venceu porque o povo queria mudança. Então, e se ele venceu da forma que ele venceu, entende?
acho que o Congresso Nacional, o STF, lá, o Supremo Tribunal, o senador, eu acho que esses caras tinham que se mancar, eles tinham que ver, entende? Que realmente o povo quer uma mudança. E vamos dar vamos estender a mão ao nosso presidente, vamos deixar ele tocar mais ou menos da forma que ele quer. Não foi a troco de nada que esse homem chegou onde chegou, tentando matar ele e assim por diante. Eu acho que o país tá na mão de um cara certo, do cara que vai fazer a diferença, não tenha dúvida, né, num futuro para o país. Só que, é claro, tanta gente lá tentando derrubar, tentando fazer, que não é fácil acontecer. Mas é um dos melhores presidentes, não tenha dúvida disso, dos últimos 50 anos aí, é a salvação do país. Tá? Se esse não salvar, o país não tem salvação. Fumo, muita gente defende a ideia de que para se tornar político, o cidadão ele deveria ter ensino superior completo ou pelo menos o 2º grau. O senhor, pelo que consta aqui no seu currículo, completou apenas o 1º grau e aprendeu muito com a escola da vida. O que o senhor tem a dizer sobre essa ideia que possibilitaria, então, apenas as pessoas de alto grau de escolaridade a ingressar na política? Eu acho que assim, eu acredito, é claro que você tem que ter o mínimo, né, do estudo, você tem que saber ler, você tem que saber fazer uma conta, você tem que saber se expressar, né? Você tem que saber escrever, isso não tenha dúvida disso. Agora, dizer que para ser político você tem que ter um grau de estudo elevado, né? Isso o próprio país mostra que não precisa disso. Eu não tenho nível superior, né? Não fiz o 2º grau, e eu vim para a política, porque eu achei que o município de Aurora precisava de uma coisa diferente. Precisava de alguém que trabalhasse, entende? E olhasse para aquela gente como fizesse do município a sua família. Entende? Cuidasse do município como se cuida da família. E eu fui um cara que, graças a Deus, né, eu posso andar de cabeça erguida dentro do município de Aurora, cuidei muito bem da minha família. E fiz isso quando prefeito por 2 vezes. Né? Acredito eu que quem votou em mim até hoje nunca se arrependeu. Pode ter se arrependido algumas pessoas que não votaram em mim. Agora, quem votou dificilmente se arrependeu. Porque, mesmo sem estudo, eu fui lá para trabalhar. Eu fui lá para mostrar honestidade. Eu fui lá para mostrar que tinha como fazer a diferença. Com o quê? Com trabalho, verdade e honestidade. É isso que um político tem que ter. Vergonha na cara. E isso eu tive. E todo político que tiver esse tipo de atitude, não tenha dúvida que vai ser um grande político e vai ter o meu aval. O senhor conhece muita gente no meio político estadual. Pessoas que começaram na política regional, cresceram na política e hoje ocupam aí cargos de alta influência na política do estado. E aí eu te pergunto, conhecendo essas pessoas, é possível crescer na política sem participar do jogo que muitas vezes é sujo na política? É muito difícil. Né? Você crescer numa política a nível estadual, a nível nacional, né? Sem participar de um jogo político, o jogo que nem dos gravata, né? O jogo dos grandão. Mas eu tenho até uma história assim bem curtinha que eu posso contar. Eu não nessa coisa, mas numa eleição, eu não me lembro mais qual foi, uma eleição do PMDB, onde que até os nossos políticos, por exemplo, queriam aqui que a região votasse numa determinada chapa, e na época o Dário Berga e o Mauro Mariani se lançaram contra a chapa de Eduardo Pinho Moreira e tal, aquele jogo político que nem a gente está falando aqui, que tem que entrar nesse jogo para poder crescer. E eles vieram buscar aqui apoio no Alto Vale aqui de quem votava na chapa e tal, e eu votava, eu era delegado do partido e tal, do PMDB, e estiveram na minha casa. E até hoje, né, o Dário Berga, o senador Dário Berga, não esquece da minha pessoa, porque eu fui contra essa elite, inclusive contra o secretário de Estado naquela época aqui, que era o meu irmão, até que ele queria que fosse lá, contra Peninha, contra Aldo, contra Eduardo Pinho Moreira, contra tudo isso. Pessoas que fizeram bem para o município de Aurora, entende? Mas naquele momento eu achava que tinha que ser
Tinha que ter um novo pessoal à frente do partido para motivar, para trazer, para apresentar coisas diferentes daquilo que a gente estava vendo e que poderia acontecer, entende? Infelizmente, naquela oportunidade, a gente era para levar uma lavada, não levamos, perdemos com poucos votos. Mas deu oportunidade para eles verem que nós estávamos ali. E hoje o Dário Berg se encontra como senador. Talvez se não se faz aquilo, nem ele, lá vindo lá de São José e tal, não estaria como senador lá, né? Talvez seria uma daquelas pessoas que o grupo queria, que o PMDB queria, que se refere à pergunta que nem o senhor falou, que tem que entrar no jogo, né? E na época a gente não entrou no jogo, né? Algumas pessoas não entraram no jogo e fizemos uma frente e o resultado veio, né? Depois veio com a eleição do Dário Berg. Perfeito. Fumo, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, política nacional, a gente sabe que comprovadamente existe muita corrupção, em especial a nível nacional. Temos ainda a Operação Lava Jato aí com algumas ações sendo desmanteladas, aí acontecendo, né, na nossa região. A minha pergunta é a seguinte: vendo todo esse cenário de corrupção que existe no Brasil, na política nacional, o senhor acha que a ocasião faz o ladrão? Ou seja, o político ele se torna corrupto porque é muito fácil ser corrupto quando se torna político? Ou não? Ou a pessoa no seu íntimo ela já é uma pessoa corrupta e ela apenas coloca isso em prática a partir do momento que ela tem o poder em mãos? Na realidade, a corrupção ela vem de você, né? Porque pode aparecer oportunidade para ti, né? Tu sendo político ou tu não sendo político, não quer dizer que a pessoa que não é política não é corrupta, tá? Eu conheço e tenho certeza que vocês conhecem, o Brasil conhece várias pessoas que não estão no setor político, mas no entanto pregam a corrupção também são corruptos. Porque a corrupção não é só o cargo político. Não é exclusividade dos políticos, Não né? é exclusividade dos políticos. Perfeitamente. Tá? A corrupção já começa até numa política, né? Na própria campanha, o próprio eleitor e assim por diante. Tá? Tem muita gente corrupta no país. Mas é claro, o político, ele tinha que ter uma mente um pouco mais aberta e saber que ele foi eleito quando o povo elegeu ele, deu essa carta branca para ele, entende? É para acontecer o melhor. Entende? Porque não adianta nada eu falar numa campanha, eu estar numa campanha e eu dizer para o meu eleitor, eu vou fazer diferente, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, e quando eu chegar lá eu fazer a mesma coisa. Entende? Eu sou pior do que aquele ainda, eu me torno uma pessoa muito mais ruim do que aquela, entendeu? Então, eu sempre tiro uma base um pouco por mim, né? Eu respondi não sei quantos processos nessa vida, mas até hoje eles nunca conseguiram me acusar de corrupção, eles nunca conseguiram me acusar de que eu fiz algum desvio, de fraude em licitação. Nunca. Eu nunca respondi um processo desse tipo de coisa. Então mostra que a gente que tem salvação à classe política, não tenha dúvida disso. Basta querer. E tem que saber o seguinte, quando você se elegeu, tem que saber que foi o povo que te elegeu para aquele tipo para te defender o máximo, para fazer o melhor, né, pelo seu município, pelo seu estado e pelo seu país. Mas muitas vezes daí cai a oportunidade, que nem o senhor disse, que nem o senhor fez a pergunta. A ocasião fazer o ladrão, né? Isso. Vem aquelas oportunidades, mente um pouco fraca, entende? Às vezes com problemas, lá cai. E caiu uma vez, entende? Passa a cair sempre. Daí parece que vira uma bola de neve, né? A gente pode ver por governos anteriores aí. Exatamente. A nível nacional, né? Que a gente pensava que estava tudo certo e tal, até desmiuçar as coisas, o que aconteceu tudo. Então, é complicado, né? Mas o político, ele tem que cuidar. Ele tem que cuidar com as situações que aparecem para ele, né? E as ocasiões que tem na frente dele. Então, ele tem que cuidar bastante. Cuidar para não se envolver a primeira vez. Porque eu acredito que a partir do momento que você se envolve a primeira vez, é complicado para você sair. Porque daí aquelas pessoas já passam a ter você na mão também. Entende? Já passam a ter você na mão. E a partir do momento que você, um político, ele está na mão de um empresário, disso, daquilo, você não está mais respeitando o voto. Não tem mais autonomia também. Não né? tem mais. Você não está mais lá para fazer o melhor pelo seu município, ou pelo seu estado, ou pelo seu país. Você já está lá para prestar serviço para A ou para B
no caso empreiteiras e empresários, e assim, passa a atender, como é que... Interesses, né? Interesses particulares, e onde que você deveria estar lá para atender interesses do seu município, do seu estado e do seu país. Tá certo, Fumo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e na volta falaremos então de política regional. Não saia daí, o intervalo é curtinho aqui no programa Um Contra Um. De volta com o programa Um Contra Um, hoje eu recebo uma das figuras talvez mais polêmicas do nosso Alto Vale, ele que foi ex-prefeito, também foi ex-vereador no município de Aurora, hoje é chefe de gabinete do atual prefeito Xandão. Eu estou falando de Alfonso Maria Souza, o Fumo. Fumo, nesse segundo bloco nós vamos abordar o tema então política regional. E eu começo te perguntando sobre uma situação que, aproveitando que o senhor é uma figura bastante polêmica, uma situação que gerou polêmica na sua gestão, enquanto o senhor foi prefeito entre 2009 e 2012, em Aurora. O senhor rompeu relações com a AMAV, que é um órgão aí visto como de suma importância aqui para o desenvolvimento da nossa região. Por que o senhor rompeu relações com a AMAV? É fácil de explicar o porquê eu rompi relacionamentos com a AMAV. Quando em 2009, que eu me elegia prefeito, era descontado, não sei, mas é um valor alto, tá? Um município que nem Aurora hoje deve estar pagando entre 9, 10 mil reais por mês, né? Rio do Sul deve estar pagando aí uns 20 e poucos mil por mês. É de acordo com a arrecadação, ou até mais, né? Eu não sei se eu estou nos valores certos aí, mas é daí para frente, certo? Não fica abaixo disso. E naquela época, se eu não me engano, acho que era 9 mil. Que era descontado do FPM, que era um percentual que vinha para a AMAV. E eu não tinha assinado nada, eles não vieram me consultar se eu ia fazer parte da associação, porque a AMAV é uma associação dos prefeitos do Alto Vale, né, do Itajaí. E uma associação, eu vejo que ela tem que trabalhar, né, para os municípios. Se ela é a associação dos prefeitos, ela tem que fazer o melhor para o município. Uma associação, ela não pode visar lucros. Uma associação, ela tem que se manter, mas ela não precisa guardar dinheiro, ficar estocando dinheiro e tal, entende? Pagando altos salários para andar de carros importados e assim por diante, entende? Uma associação, ela tem que se manter para dar um auxílio, por exemplo, no caso aí, às prefeituras. E antigamente, até a AMAV, eu acredito que ela era importante na vida dos municípios. Por quê? Porque uma prefeitura não precisava contratar um advogado. Quando precisava de uma consulta, negócio, vinha na AMAV, tinha um advogado da AMAV. Uma prefeitura não precisava contratar um engenheiro. Quando precisava de um serviço de engenharia e tal, vinha na AMAV, a AMAV servia a coisa. Mas a prefeitura hoje é obrigada a ter tudo. A prefeitura é obrigada a pagar, é obrigada a ter engenheiro lá efetivo, é obrigada a ter advogado efetivo, é obrigada a ter tudo, toda a estrutura tem que ter lá, porque a estrutura mudou muito. A estrutura mudou muito hoje de uma prefeitura, de um município. Antigamente era tudo mais fácil. Hoje não, hoje é muito complexo a estrutura de um município. E a AMAV não consegue, como é que a AMAV vai conseguir atender hoje todos os municípios aí na atual situação que está aí? Não tem como, também acredito que não tenha como, certo? Então até poderia ter diminuído na época bastante, já como os municípios usam muito pouco a AMAV e tal, entende? Eu digo lá, vou falar em termos de Aurora, né? Na época eu usava muito pouco lá. E eu achei que aquele dinheiro eu podia usar de uma maneira bem melhor lá. Comprando remédio, comprando óleo diesel, arrumando máquinas e tal, comprando carro para a saúde, e assim por diante. Entende? E fiz isso. E toquei os meus 4 anos, por mais que eles tentassem me prejudicar, na época, tirando senhas, por exemplo, lá da agricultura, da educação, que precisava de senha para poder lançar os negócios dos professores lá e tal, entende? Mas
eu passei por cima de tudo isso e dei a volta por cima e toquei no município, sem problema nenhum. E digo mais, respeito à MAVE. Dá 2 exemplos aqui que eu estou falando aqui, não foge muito da verdade. Na época houve aquele negócio de reserva legal e tal, que eu era prefeito, houve uma polêmica desgramada, e a MAVE se responsabilizou em dar para todos os municípios as reservas legais para os municípios. Eu te pergunto e eu pergunto para quem quiser. Cadê as reservas legais que eles prometeram? Entende? E naquela época até fizeram chacota comigo, que eu era o único município que eu tava fora da MAVE e que não ia ganhar, que os agricultores iam ser prejudicados e coisa lá e tal. Fizeram um rolo desgramado na época. Nenhum município ganhou reserva legal de graça. Eu contratei na época, com o mesmo dinheiro que eu pagava eles, eu contratei profissionais à altura e eu fiz lá no meu município as reservas legais. Eu fiz, eu entreguei as reservas legais. Outro episódio que podemos ver aí agora há pouco tempo aí, que saiu em jornais, em televisão e tudo, entende? Veio 2 carros, veio 2 caminhões de perfurar poços artesianos e tal, entende? Para a MAVE veio através de governo do estado, governo federal, não sei certinho como é que é a história, mas saiu aí as reportagens, todo mundo sabe disso, que isso era para servir nos municípios. O que eles fizeram? Botaram dentro de um galpão e só foi descoberto porque deu um vendaval, caiu em cima dos caminhões lá e descobriu e estragaram, entende? Porque alegaram que não tinha motorista, não tinha um motorista, não tinha um operador. Pelo amor de Deus, com o dinheiro que eles cobram das prefeituras, eles tinham que contratar a melhor equipe do mundo para operar esses caminhões e botar nos municípios para poder servir. Daí sim, a partir do momento que se eles mostrassem um plano de governo legal para os municípios, eu acho que vale a pena. Mas enquanto eles não pensar nisso, só fachada, eu não acredito que vale a pena pagar a MAVE. Fumo, nessa mesma gestão de 2009 a 2012, o senhor ameaçou fechar a prefeitura, fato que inclusive repercutiu na imprensa nacional. Qual foi o motivo que levou o senhor a cogitar essa ação? Na realidade é assim, né? Eu cheguei dentro da prefeitura lá, a gente pegou a prefeitura arrebentada no meio e eu cheguei querendo trabalhar, né? E querendo trabalhar, não, trabalhei muito, né? E todo mundo sabe que em 2011 pegamos aquela enchente que arrebentou o município de extrema a extrema. Eu fui o único município que pegou de extrema a extrema. Começou aqui na divisa e terminou na divisa. O meu município ficou todo debaixo d'água, né? E o que aconteceu? Não tinha dinheiro para nada. Tu ia bater na porta de um, tu batia na porta do outro e não tinha jeito, né? E ninguém conseguia te ajudar. A arrecadação caía lá embaixo. Tá? Não tinha dinheiro para nada. E tu querendo trabalhar, tu querendo fazer as coisas. O que tu vai fazer? Era uma forma de eu chamar atenção aos governantes lá em cima. Era uma forma de um município pequeno desse tamanho chamar atenção a nível estadual, a nível federal, entende? E chamou atenção mesmo. E chamou atenção para talvez esse pessoal lá em cima abrir os olhos, realmente, puxa, mas é uma verdade. O prefeitinho de nada lá, um prefeitinho lá do município pequeno, e nós não estamos enxergando isso. Eles estão passando por dificuldade mesmo. E aqui no governo federal tem muito dinheiro. Vamos ajudar, vamos desburocratizar essa parada aí, vamos facilitar essas verbas e tal, para eles poderem tocar esse município. Mas não acontecia. Foi onde é que a gente teve essa decisão de realmente dar uma entrevista bastante polêmica e chamou atenção. Acredito eu que ajudou, em algumas partes ajudou. Porque daquele momento para frente ali, a gente teve um pouco mais de apoio dos deputados, dos governantes lá em cima e tal, melhorou bastante, entende? Mas é claro que jamais a gente ia conseguir fechar uma prefeitura, até porque seria uma vergonha, né? Até para a gente que tinha sido eleito pelo povo e cada pouco tu virar as costas para ele. Então seria um desrespeito. Foi uma forma de eu chamar a atenção dos governantes lá em cima. Entendido. Uma das críticas ao senhor, dadas pela oposição, é a venda de máquinas da prefeitura em um leilão, pouco antes de o senhor entregar a prefeitura ao seu adversário Mazinho, que havia o derrotado na eleição de 2012. Como o senhor explica esse episódio? A explicação é a seguinte, eu quando eu perdi a política, eu perdi as eleições, nós estávamos com 700 mil reais, mais ou menos 700 mil, eles pregaram um monte que eu estava devendo 1,5 milhão, 2 milhões, e assim por diante, que eles não conseguiram trabalhar por causa de dívida e tal, entende? Hoje é fácil, tá lá, tem a ata, né, a ata de posse, que eu posso pegar uma cópia lá e entregar para qualquer um, quem quiser, tá lá à disposição para me provar que eu vou falar aqui é verdade, é verdadeiro, né? Tenho lá, só ir lá, quem quiser cópia do documento,
é só ir lá que eu entrego hoje em mãos, que eu tenho como entregar. Cópias verdadeiras, né? Quando eu perdi a política, a gente devia, na época, em virtude até eu não consegui mais, a gente comprava tudo à vista, né? A gente pagava, se era um município que todo mundo queria vender, era Aurora, a gente vinha com uma economia sempre bem estabilizadinha, bem contando moeda, mas levando sempre no pé da letra para não se apurar. Mas a enchente de 2011 atrasou, né? Deixou a gente de arrasto, porque o governo não mandou dinheiro, a gente na época gastou praticamente R$1 milhão para recuperar o município, né? E veio 200 mil, se eu não me engano, 150, 200 mil que veio do governo para te ajudar. Tem uma diferençazinha, né? Para um município pequeno que nem o nosso, naquela época, era muito dinheiro. E eu não consegui mais, mesmo economizando, mesmo cuidando e tal, eu não consegui mais pagar os credores que nem deviam ser pagos. Porque eu tenho comigo, que nem eu falei aqui no início da entrevista, que a gente tem que tratar da prefeitura, do município, como se trata de uma família, né? E a minha família, eu tenho, o que compra tem que pagar. E na prefeitura, então, não é diferente. O que a gente compra, a gente tem que pagar. Foi a Aurora, foi o município? Não, senhor. Você lá como chefe, você é responsável também por aquilo que você compra. O senhor vendeu as máquinas, então, para quitar dívidas. Isso. O que aconteceu? Tinha uns 700 mil empenhados. Eu achei, aconteceu isso mesmo, né? Não ia ter dinheiro que chega para pagar no final do ano, para pagar todo mundo. Eu digo, eu faço um leilão dessas máquinas velhas aqui, com mais uma parte que vai entrar, economizo um pouco, pago todo mundo. Tinha as rescisões, tinha folha de pagamento, né? Então, todo mundo sabe que final de mandato, final de ano, tem uma despesa além do normal ainda, muito grande. E mais os credores, que eu não queria deixar ninguém para trás. Vendemos a coisa debaixo de uma polêmica muito grande. Conseguiu pagar as contas? O que aconteceu? Quando eu fui botar esse dinheiro para a conta do Livre, a administração que tinha ganhado, o pessoal que tinha ganhado, vieram na justiça, fizeram uma OE desgraçada e tal, né? E aguentaram o dinheiro em conta. Não consegui bloquear o dinheiro, eu não consegui botar esse dinheiro para a conta limpa para poder pagar. Inclusive o meu tesoureiro, meu contador, né? Não assinaram, né? Que eles tinham que assinar, não assinaram na época. E o dinheiro ficou em conta. E tinha mais uns tratores que eu tinha comprado e tal, lá que tinha chegado também nos últimos dias lá, eram 200 e tantos mil. Mas isso era convênio, e o dinheiro estava na conta. Também não consegui pagar, porque a Caixa é obrigada a fazer a vistoria. E a Caixa não fez as vistorias, não tinha como eu pagar, mas o dinheiro estava na conta. Então eu deixei, na época, 700 e poucos mil empenhado a pagar, tá? Com quase 600, 500 e poucos mil em conta, que era 319 mil das máquinas e mais 200 e tantos mil, 240 mil, 230 mil dos tratores, que era um convênio. No total dando 500 e poucos mil. E eu tinha 700 e poucos empenhados. Isso pagando rescisões, folha de pagamento, tudo. Usando esse dinheiro, se eu pudesse ter usado esse dinheiro, se deixasse eu ter usado esse dinheiro, teria ficado uma dívida de 185 mil apenas. Com tudo pago, folha de pagamento, rescisões, tudo. 13º, tudo. Eu teria ficado devendo na época 185 mil, que eu acho que é zero, perto da enchente que eu passei em 2011 e da administração que eu fiz, eu acho que era muito pouco. Fumo, antes de falecer, o ex-prefeito Mazinho era claramente o seu maior adversário político dentro do município de Aurora. E a relação de vocês era um tanto quanto conturbada. O que existia entre vocês? Era rivalidade ou chegava ao ponto de ser uma inimizade? Não, é rivalidade política, né? Porque o Mazinho, por exemplo, ele foi para a política em falta de reconhecimento com a minha pessoa, no passado, né, na realidade. Porque quem botou o Mazinho, quem fez o Mazinho ser vice-prefeito, na época, quem conversou dentro do partido, quem acertou dentro do partido na época, para que ele fosse o vice-prefeito, foi o Fumo. E depois eu fui chutado que nem nada. Foi até porque antigamente eu era até do lado deles lá, entende? O senhor era de outro partido? Eu era do outro partido. E passei a ser, naquele momento eu passei a ser do PMDB, entende? E tu sabes como é que é. A partir do momento que tu tens alguém só para trabalhar para ti, ou para o teu partido a vida toda, e sem nunca ser lembrado, sem nunca ser visto, ou ter uma chance, pelo menos, eu nunca nem fui convidado para nada dentro do partido,
lá. E eu vindo pro PMDB, é claro que o que eles queriam? Toda a vida só me derrubar. E eles, como os bambambam a vida toda dentro do município de Aurora, jamais eles iam querer perder para um cara de uma classe humilde que nem a minha. De um cara que não era nada, era um simples vendedor no cara do frigorífico Pacas na época. Né? Vendia carnes, linguiças, essas coisas aí. Então, já pensou eles perderam uma política para um rapaz desse? Né? Uma pessoa que nem eu na época? E perderam. Perderam porque achavam que podiam passar por cima de todo mundo. Todo mundo na época, o que eles falavam, tinham que dizer amém, senão eram repreendidos. E eu fui o cara que vim para o outro lado e não deixei isso que acontecesse mais. Entende? Então, na verdade, é rivalidade, não chegava a ser uma inimizade. Não. Pessoalmente, nunca tive nada contra ele. Se ele tinha contra mim, nunca tive nada contra ele. Só que, é claro, teve uma rivalidade tão grande em todas as políticas que, no fim, tem automaticamente... Se afasta, isso, né? se afasta, não tem como. Não tem como ser diferente, né? A rivalidade política, você sabe disso. A política, eu sempre digo, ela faz grandes amigos. Né? Ela cria um imenso de tantos amigos que ficam em volta de ti, que tu consegue arrumar, mas tu promove também inimizades, rivalidades, né? Grandes inimizades políticas, que depois até pessoalmente se torna difícil de conviver novamente. Fumo, para a gente encerrar esse nosso bloco, em 2017, enquanto o senhor exercia o cargo de prefeito de Aurora, o senhor foi condenado a 3 meses de prisão domiciliar por ter, aqui segundo o processo, arremessado, em dezembro de 2014, um copo de vidro no senhor Nicolau Com, que inclusive já foi seu adversário político lá em Aurora. Com essa decisão da justiça, o senhor foi então afastado da prefeitura e o vice-prefeito Xandão acabou assumindo então e está como prefeito até hoje. Primeira pergunta, como está esse processo hoje? O senhor se arrepende do que fez? E eu gostaria de saber se o senhor já pode disputar uma eleição. E se pode, se o senhor pretende voltar a ocupar um cargo eletivo. Então a pergunta é, como está o processo? O senhor se arrepende de tudo que aconteceu, né? Por conta da condenação e tudo? E se já pode disputar uma eleição e pretende disputar uma eleição? Assim, eu fui afastado, né? Eu sempre digo que eu não fui cassado, né? Cassado é quando você é cassado por um ato de improbidade administrativa. Aí eu considero cassado. Como nunca tive, então eu não considero como cassado. Eu fui afastado e, é claro, pela ficha suja, que eu respondi por um crime, como é que é? Criminalmente, né? Lesão corporal. Isso, lesão corporal. Uma briga que eu tive com o ex-vice-prefeito Nicolau Cole, né? Onde que houve muito desrespeito da parte dele na época, né? Com a minha pessoa também, né? E com o meu partido, né? E por causa de algumas pendências particulares, e é claro que algumas pendências também políticas na época, entende? E ele era o tipo de gente que na frente de todo mundo ele era uma coisa e por trás era outra. E eu não sou desse tipo de gente. O que eu falar aqui, eu falo ali, eu falo lá, o que eu disser, eu não sei bater nas costas de ninguém para agradar ninguém e não sei ser falso. Eu sei ser verdadeiro. E pago um preço por isso. E um pouco explosivo também. Então foi o que aconteceu. É claro que você me pergunta se eu me arrependo. O que eu vou te dizer? Isso Foi em 2014, dezembro de 2014. Faz bastante tempo. Você perdeu um mandato de prefeito por causa de uma briga de boteco, eu até acho um disparate, né? Mas a lei prevê isso. Porque tanta gente que rouba, reviria as prefeituras, rouba os municípios, né? Devastam as prefeituras e, no entanto, estão nos cargos de prefeito porque recorre aqui, recorre lá e vão indo e ficam, né? E eu fui obrigado a perder um cargo de prefeito porque briguei por uma briga de boteco, uma copada, que nem o senhor disse aí, e tal, e fui condenado. Eu fui condenado a 3 meses porque eu optei, né, a 3 meses de prisão domiciliar, porque a minha pena seria muito, muito menor, e daí eu poderia já ser contratado pelo poder público, né, e a minha pena estaria paga. Hoje a minha ficha é limpa, eu tenho ficha limpa, a minha condena foi os 3 meses de prisão domiciliar, que eu optei por isso, né, então paguei em 3 meses. Posso ser candidato a qualquer momento, tá? Posso ser candidato a qualquer momento. E a minha ficha é mais limpa do que... O senhor pretende ser candidato? Não pretendo ser candidato, porque
o Xandão, talvez a males que vem para bem, com o meu afastamento, a ida do prefeito Xandão para o governo mostrou, né, uma grande liderança e mais um ser humano que realmente quer fazer acontecer, quer fazer mudança, quer fazer diferente, quer fazer o melhor para o município de Aurora. E é isso que o Xandão está fazendo. Então seria um disparate meu, né, ou até uma covardia da minha parte, querer pleitear mais uma vez de querer ser candidato. Não, vou ajudar o nosso prefeito Xandão, até acredito eu que ele vai ser candidato, né? Acredito eu que ele vai ser o nosso candidato a prefeito. E ele sendo o nosso candidato a prefeito, não tenha dúvida disso, que vou estar ajudando ele como se fosse para mim, vou estar pedindo voto para ele, como se estivesse pedindo para mim próprio, entende? Ou se não for ele, qualquer um outro candidato. Né? O senhor pode ser vice, de repente, do Xandão? Posso ser vice, mas... Essa possibilidade existe? Existe e não existe. Porque, é claro, se o partido me chamar, precisar da minha pessoa, precisar de mim para ser vice, eu jamais vou deixar o meu partido na mão. Porque eu jamais eu vou ser traída com o meu partido. Meu partido que deixou eu ser vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores, corri 3 políticas a prefeito. Então, isso tem que ter um respeito com a tua sigla partidária, e eu tenho esse respeito. Tá? Então, é claro, a hora que eles precisarem de mim, eles sabem que pode contar comigo, pode me chamar. Me chama que eu vou. Mas para prefeito, a princípio, nem a prefeito, a princípio não quero ser candidato a prefeito, nem a vereador e nem a vice-prefeito. Estou junto com o Xandão, estou junto com o partido, elaborando a melhor chapa possível para poder disputar a política. Entende? E acredito que temos um dos melhores candidatos hoje para disputar. Porque o trabalho que o Xandão está fazendo dentro do município de Aurora, acredito eu, que vai ser reconhecido nos 4 cantos do município. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta nós vamos abordar questões pessoais do Alfonso Maria Souza, o Fumo de Aurora, e também faremos um pinga-fogo, perguntas curtas e respostas em uma palavra. Não saia daí. De volta com o programa Um Contra Um, nós estamos recebendo hoje uma das figuras mais polêmicas da nossa região. Ele que já foi vereador no município de Aurora, foi prefeito também, acabou tendo que deixar o cargo, hoje é chefe de gabinete do atual prefeito Xandão. Eu estou falando de Alfonso Maria Souza, o Fumo. Fumo, você teve uma situação bastante polêmica envolvendo a sua pessoa, que foi divulgada inclusive na mídia a nível estadual. Trata-se de um vídeo onde o senhor aparece tratando questões financeiras com alguns eleitores. Como é que o senhor se defende dessa acusação, que seria acusação de compra de votos, a qual acabou não dando encaminhamento porque o vídeo parece que não poderia ter sido gravado, enfim. Como é que o senhor se defende dessa acusação que também é bastante usada pela sua oposição lá em Aurora? Na realidade é assim, né? Numa política, quando você entra numa política, acontece de tudo. É muita sujeira, entende? Quando você disputa contra adversários que não sabem perder, né? Que só sabem ganhar, que para eles valem tudo, e para você não pode nada, acontece esse tipo de coisa. Aconteceu esse fato lamentável lá, que eu tive na casa dessa gente pedindo voto lá e tal, e fizeram uma armação muito grande lá, né? Para cima de mim. Usaram, na época, até uma guria da RBA, né? Uma menina da RBA, a tal de Aline, né? Foi uma sujeira da maior grandeza do mundo, né? Ela e mais alguns funcionários da prefeitura que deveriam estar trabalhando, né? Deviam estar lá na prefeitura trabalhando, estariam lá fora da prefeitura fazendo armações. E, por incrível que pareça, a gente caiu num conto de fadas lá, né? Essa que é a verdade. Uma armação muito grande, mas a gente conseguiu provar na justiça, né,
que aquilo era uma pura armação de quem, na realidade, merecia ser preso até era eles. Quem merecia ser caçado, eu acredito até que era eles. E graças a Deus que a gente conseguiu provar a nossa inocência, né? E se elegemos prefeito e tal, e vim a ser afastado, todo mundo sabe que eu vim a ser afastado 10 meses depois, né? Por um outro ato, por um ato por uma briga que todo mundo tem um conhecimento. Mas daquele ato lá, por causa disso, né? Não ficou mancha nenhuma, né? Na realidade, acredito eu que não. O povo de Aurora tem um respeito e um carinho muito grande pela gente, e eles sabem que eu também sempre tive e sempre vou ter um respeito e um carinho muito grande pela nossa gente. No vídeo, quem pôde acompanhar, isso já faz um certo tempo, o senhor trata de valores no vídeo. Isso trata-se de compra de votos ou era um outro tema? Qual que foi a sua defesa nesse sentido? Na realidade, né, eu estava entregando propaganda, eu estava entregando santinhos lá. Esse vídeo lá mostra, que nem eu disse, mostra notas, cédulas e coisa lá, mas é a armação, que nem eu falei para você. É uma armação que foi feita, correto? Eu, em momento nenhum, eu dei dinheiro para aquela gente. Né? Isso aí tá lá, mostra que parece ser dinheiro e tal, mas foi uma armação muito bem feita, uma trama muito bem feita. Mas, que nem eu já disse, provei a minha inocência. Até é um fato bem constrangedor a gente falar nisso e tal, mas aquele dia eu já tinha estado até com outro vereador na casa daquela gente lá, e eles forçaram, né? Eles me forçaram, eu ia de volta naquela casa lá, veio 4, 5 vezes, inclusive a própria família dele, uma filha deles, né, daquela família lá, que estava passando necessidade, que tinha problema de remédios, entende? E você sabe, é numa hora de desespero também que tá aquela pressão da política, às vezes você também está exposto a cometer atos que não deveriam cometer, né? Mas acaba cometendo, entende? Uma armação da maior grandeza, né? Da maior grandeza, mas acredito até que aquilo serviu para outras políticas, né? Para que realmente se trate em fazer uma campanha limpa e uma campanha voltada, né, para o nosso município, voltada para a nossa gente, e esqueça desse tipo de trapaça, desse tipo de sujeira. Eu acho que quando você se submete a ser candidato, você se submete a esse tipo de coisa. Mas são atos muito sujos. Eu acho que eu jamais teria coragem de promover tal ato. Fumo, qual que você considera que foi o seu maior legado que você deixou para o município de Aurora enquanto prefeito de Aurora? Eu posso dizer aqui, querido, assim que eu deixei vários legados bacanas na minha vida pública. Eu vou começar já na época que eu era vereador, quando eu fui vereador. Se tem um prédio, tem uma casa que é da Câmara de Vereadores, que é do município, tá lá, foi eu que construí. Com 2 anos de mandato de presidência, né? Eu era oposição, nós era só em 4 vereadores, depois veio um outro vereador para o nosso lado, o Betinho, ajudou a compor, né? E a gente ganhou a presidência, eu fui primeiro ano e último ano presidente. E o Nicolau Cole foi o segundo ano presidente. Mas tá lá a placa, tá lá, compramos um prédio, compramos um terreno e construímos um prédiozinho de 2 pavimentos no centro da cidade. E com o recurso da Câmara, só com o recurso da Câmara. Começamos e deixamos pago, imobiliamos e tudo. Isso que eu ainda tirei a Câmara de Vereadores de cima da Prefeitura, numa sala da Prefeitura, e loquei uma sala no centro, imobiliei tudo. Com tudo isso ainda consegui construir. Outro legado bacana que foi através da minha pessoa, foi o ginásio na Santa Teresa, a reforma daquele colégio lá na Santa Teresa, lá, que quando eu assumi, assim que eu assumi de prefeito lá, Jesus Cristo, né? Aquilo não parecia ser um colégio, né? Era estava caindo. Então, a gente na época fez uma grande reforma lá, praticamente um colégio todo novo, e construímos aquele ginásio lá. Quando vereador também participei do término daquele ginásio da Nova Itália, né? E, por último, inaugurei recursos até na época que era do Nelson Guetner, era deputado, recurso daquela época do seu Nelson Guetner, que
a gente tinha 200 mil na conta da prefeitura para construir o posto de saúde, né? E as outras administrações, lá eles não conseguiam nenhum terreno. Nem terreno não tinha, eles não conseguiam botar um terreno para o nome do município de Aurora. E eu, graças à minha competência, graças ao meu trabalho, à minha perseverança, a gente conseguiu o terreno e deixei aquele posto de saúde lá, bem equipado, construído, foi no meu mandato também. Eu acho que, por aí, eu acho que é uma grande herança. Se tu tirar essas obras, sobra muito pouco, né, das outras administrações que fizeram dentro do município de Aurora. Pra gente, rapidinho, pra gente ir pro nosso pinga-fogo, o senhor foi prefeito por 2 vezes e nesse intervalo de tempo aí, o senhor perdeu uma eleição, o prefeito Mazinho assumiu. Gostaria que o senhor desse uma nota de 0 a 10, rapidamente uma nota de 0 a 10 para a gestão do ex-prefeito Mazinho. Do ex-prefeito Mazinho? 3. E uma nota de 0 a 10 para a gestão do atual prefeito Xandão. 9. Vamos para o nosso pinga-fogo então, Fumo. O pinga-fogo é muito simples, eu vou aqui citar uma palavra, pode ser uma instituição, pode ser o nome de uma pessoa, um fato, e eu peço ao senhor uma resposta em uma palavra também, ou em uma frase, uma breve resposta e bastante sincera a respeito do nome aqui que eu citar para o senhor. Tá certo? Preparado? Preparado. Vamos lá então. Amave. Fraca. Nicolau Com. Desonesto. Alessandro Cou Xandão. Íntegro. MDB. Grande partido. PSD. Concorrente. Aurora. Maravilhosa. Rogério Mendonça Peninha. Bom deputado. Milton Albus. Não fez nada por Aurora. Lila. Grande empresário. Justiça. Ela é irrelevante. Corrupção. Nojenta. Câmara de Vereadores de Aurora. Média. Um político que o senhor admira, pode ser no âmbito nacional. Dário Berger. Um político que o senhor não gosta. Milton Alves. Um sonho de vida. Pode ser envolvendo a política também. Sonho de vida. Um sonho que o senhor tem na sua vida, que ainda não realizou. Ver um país melhor. E pra gente finalizar, política pra mim é? Preciso ter. Tá certo, Fumo. Com essa resposta, então, a gente encerra a nossa entrevista, o nosso 1 contra 1 de hoje. E eu aproveito para agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa e também esclarecer aí vários fatos que certamente a população aurorense, também de todo o Alto Vale, gostaria de entender um pouco melhor, partindo justamente do senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também, eu que agradeço poder ter esse espaço para poder realmente esclarecer muitas coisas. Às vezes julgam as pessoas por aquilo que escutam, né? Mas não sabem a verdadeira história. Eu sempre digo, para gostar do fumo e para entender o fumo, tem que conhecer ele. A partir do momento que conhece, vão ver a pessoa que realmente está à frente, muitas vezes, do seu município. E é isso que eu sou. Não posso ser diferente, não sou falso, sou verdadeiro. Tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não gostam. Eu posso dizer para os senhores que eu posso andar dentro do município de Aurora, de cabeça erguida, sem vergonha de nada do que eu fiz, na minha vida particular ou na minha vida pública. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Fumo. Nada. E assim a gente vai encerrando o nosso programa 1 contra 1. Na volta, a gente vai trazer aí, ainda ao longo das próximas semanas, novas personalidades influentes na política regional. Você não perde por esperar aqui no programa 1 contra 1. Até a próxima.
No programa 1 contra 1 do dia 2 de julho, quinta-feira, eu recebo o administrador, matemático, gestor da APAI de Presidente Getúlio e agora pré-candidato a vereador pelo PP na cidade, Alexandre Surrara. Nós temos abertura de chegar, conversar, dialogar. Muita gente não tem agilidade na resposta que a gente pede. Que é diferente, tu me perguntar uma coisa e tu me fornecer a resposta. Muitas vezes a agilidade na resposta não sai no momento que a gente gostaria que saísse. Porque hoje uma pessoa com fome ou com necessidade, ela não pode esperar. Debate relevante, inteligente e polêmico é aqui, no programa 1 contra 1, quinta-feira, dia 2 de julho, às 7 horas da noite, no ar pela TV, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV.